Bom, como já foi dito, meu nome é Fernando Reis, eu sou coordenador de vendas de equipamentos para produtos assépticos aqui na JBT. Eu tenho aí uns 17 anos de experiência no mercado de equipamentos para a indústria de alimentos, e sou formado em tecnologia de alimentos. Estou aqui hoje junto com a JBT para apresentar um pouco sobre tendências e processos para produtos shelf-stable. E queria principalmente agradecer aí o convite da equipe Nova Leite, ah, é, da nossa presença aqui nesse evento muito importante. Eu vou dar seguimento aqui, deixa eu só. Bom, primeiro apresentar um pouco da história da JBT. É uma empresa aí secular. Ela começou em 1884 com o seu fundador, o John Bean, e se tornou uma multinacional muito grande, com o nome de FMC, e seguiu com esse nome de FMC até 2008, tá? Em 2008 houve uma separação na empresa. Parte da empresa continuou como FMC, com algumas tecnologias, alguns mercados, e a outra parte da empresa se tornou a John Bean Technology, aí em homenagem ao fundador. Dentro do grupo da John Bean Technology, nós temos aí todos os equipamentos para a indústria de alimentos e também temos uma parte de aerotech, que são equipamentos para aeroportos, e é uma parte muito forte nos Estados Unidos. A JBT, em 2014, adquiriu uma empresa holandesa chamada Stork, e aí começou a oferecer para o mercado de bebidas, mercado de laticínio, equipamentos aí para a indústria, equipamentos assépticos para a indústria. Então, sistemas UHT, tanques assépticos e envases assépticos, por exemplo. Um pouco de números aí da JBT. A JBT é uma empresa aí de 2 bilhões de dólares em receita, tem em torno de 20 fábricas, aí, mais de 20 fábricas no mundo, 5.800 colaboradores. Aqui no Brasil nós temos uma fábrica bem grande em Araraquara, que fabrica equipamentos para o mercado nacional e também para exportação. A JBT tem um portfólio de produtos e marcas gigantesco. Nós temos aí soluções desde do beneficiamento primário de frutas e vegetais, por exemplo, passando por toda a cadeia produtiva de diversas indústrias, até mesmo soluções aí que chegam aí na gôndola do supermercado. Nós temos aí uma expertise muito grande em algumas tecnologias, quase praticamente exclusivas, e podemos aí oferecer aí para toda a indústria uma integração de todas essas tecnologias. E só rapidamente para mostrar um pouco aí a amplitude do nosso portfólio e a penetração no mercado, a JBT é responsável por processar mais de 75% do suco cítrico que tem no mundo, e também é responsável aí por esterilizar mais de 50% dos alimentos shelf stable no mundo. Tá? Então, nosso portfólio passa por diversas indústrias, como eu já falei, e hoje a gente vai focar em processos assépticos com o sistema OHT, em vase asséptico, e também na parte aí para produtos shelf stable, dentro das autoclaves principalmente. E vamos fazer alguma menção sobre o nosso processo também de HPP, que é bem interessante, não vem ao tema central da palestra, e a gente vai passar rapidamente por isso. Bom, a gente vai falar aí um pouco de tendência de mercado, mas isso vai ser um pano de fundo para discussão, então eu vou passar rapidamente por esse assunto, e depois vamos falar propriamente dos processos aí para obtenção de produtos shelf stable, seja asséptico ou em autoclave. Bom, de maneira geral, todos nós já vimos alguma apresentação aí nessa época de pandemia sobre as tendências aí atuais e futuras para o mercado de bebidas, né? O que os consumidores esperam. A maioria das pesquisas apontam para tendências como, por exemplo, a necessidade de produtos a qualquer hora, em qualquer lugar. A experiência sensorial é muito importante para os consumidores. A questão do alimento ser visto como um coadjuvante da saúde, né? Então, o alimento se tornou um substituto aos remédios, em muitos casos, e tem um papel muito importante aqui para os consumidores.
Os alimentos também, em função de ter um consumidor mais consciente, isso está impactando muito as tendências dos produtos. Então, cada vez mais os consumidores procuram produtos com rótulo limpo, ingredientes novos e ecologicamente mais corretos, embalagens também mais verdes, né, ecologicamente correto. E é muito difícil não falar de produtos plant-based, uma vez que os consumidores estão procurando alternativas aos lácteos, por saber do certo impacto que tem no meio ambiente desse tipo de produto. E essa questão dos produtos plant-based, por exemplo, ou alternativas também a carnes e frutos do mar, já deixou também de ser uma tendência só dos veganos, né? Tem muitos consumidores que não são veganos, mas procuram essas alternativas. Gostaria só de destacar dois pontos que eu acho interessante aí para o pessoal ficar de olho. Muitos dos consumidores hoje procuram, quando vão atrás de uma cadeia de restaurante, de lanches ou qualquer tipo de food service, eles procuram bebidas aí alternativas ao refrigerante, por exemplo, às bebidas gasosas, ou alguma novidade em vez do suco. Então, eles procuram bebidas saudáveis, muitas vezes à base de planta. Isso é um market share bem interessante para ser explorado. No Brasil, nós temos algumas empresas que fornecem produto para food service, mas a maioria é baseado em lácteos. E existe aí um gap no mercado, um espaço no mercado que pode ser preenchido aí pela indústria, né? De fornecer esses produtos, uma base de sorvete, ou um produto lácteo aí, ou um produto, alguma bebida que não tenha base láctea. Muitos dos consumidores também estão procurando opções além do leite, então, seja iogurte a base de plantas, seja queijo, seja qualquer outro tipo de produto além do leite. Isso também é uma das tendências, né? Outro ponto interessante também é a questão de novas formulações. Então, os novos consumidores pedem novidades e sabores novos com uma frequência muito maior do que antigamente. Então, a indústria também tem que enfrentar essa nova realidade. Os consumidores procuram também alternativas às embalagens aí, tradicionais. Então, eles procuram produtos com embalagens com menor pegada de carbono. Um exemplo interessante, existe uma empresa chamada Delicious Dairy Free, que eles têm uma garrafa personalizada, que é feita à base de uma resina à base orgânica, e mostra aí até onde a indústria está indo, né, e avançando nesse sentido. Bom, qual que é o impacto dessas tendências sobre a indústria, né? Então, as indústrias cada vez mais têm que se adequar e procurar adequar seus processos para essas tendências. Então, as tendências, normalmente, o que a gente vê hoje, traz necessidade de produtos com diferentes viscosidades. Então, o consumidor procura um produto que tem mais corpo. Eles também procuram aí produtos com pedaços e polpas. As tendências apontam uma necessidade de aumento de SKUs, um aumento do número de sabores ofertados aos clientes, por exemplo, e uma mudança constante de formulações, né? Para você fidelizar o seu cliente, o seu consumidor, você precisa ter, basicamente, de maneira mensal, aí, no mínimo, uma novidade na gôndola, né, no mercado. E do lado do processo, o que isso impacta? Os processos têm que ser cada vez mais, ter mais flexibilidade, tanto em questão de produto quanto capacidade. Os processos, o equipamento que você adquire hoje para o seu processo, ele tem que ser passível de upgrade, ele tem que ter facilidade de mudança, ainda mais porque um equipamento que você adquire hoje, um sistema UHT, por exemplo, ele tem uma vida útil de 35 anos. Então, você tem que se preocupar com esse ponto. Tem que ser um equipamento de fácil, que facilita a vida na hora da produção, com uma limpeza rápida, para você poder ter uma mudança de produtos ágil. E também traz uma dúvida aí, dependendo do tipo de produto que você vai trabalhar e da quantidade, o volume, se você deve investir ou manter essa produção num processo contínuo ou num processo em batelada. Então, se você já tem um produto hoje na sua indústria com um volume alto, vale a pena você parar aquele processo contínuo que você está processando para inserir na sua produção um SKU de pequeno volume. Você pode ter aí algumas outras alternativas a isso e a gente vai discutir isso um pouco hoje. Bom, falando aí de processos, agora entrando na parte de processos mesmo,
A parte de processos no preparo de bebida é muito comum e é muito similar, que seja para bebidas lácteas ou bebidas aí à base de vegetais. Então, a gente sempre tem aí uma parte de preparo, onde você tem uma dosagem de ingredientes, e o que nos interessa hoje é discutir daqui para frente. A gente vai ter foco aí no processo asséptico, em flow, ou na esterilização em container, tá? Onde a gente faz a esterilização dentro da embalagem através de sistemas aí de autoclave. De maneira geral, a gente pode dividir os tipos de bebidas em 4 tipos. Nós vamos falar dos que são shelf stable, esses 2 primeiros, e vamos passar muito rapidamente pelos que são refrigerados, só para também exemplificar as diferenças entre os processos. Tá? Bom, como a gente disse, o processo de preparo de uma bebida, ele é comum, independente de ser um produto lácteo ou não. Normalmente você tem uma mistura de ingrediente. Nessa fase você tem uma mistura de pós, líquidos, ingredientes líquidos e também algumas soluções oleosas. Aqui você pode ter que preparar uma emulsão. E hoje em dia nós temos diversas soluções aí e interessantes com sistemas a vácuo e com alto cisalhamento. Isso facilita o preparo de uma emulsão, isso evita a formação, por exemplo, de espuma no seu produto e também mantém um ambiente um pouco mais limpo, uma vez que você tem a inserção dos pós dentro do sistema por vácuo. Então, isso também facilita em manter aí a higiene na indústria. Normalmente a gente tem esse processo em recirculação em alguns tanques de preparo, existe um pré-tratamento e uma homogeneização também dessa base, ou de uma base, ou do produto inteiro. Bom, considerando esse processo comum para o preparo de bebida, então o ponto de partida é sempre aquele, independente do produto final, vamos dizer, do tempo de prateleira que você pretende ter no seu produto. Nós temos aí na questão do processo asséptico, o processo, vamos dizer, um pouco mais tradicional, mais conhecido quando a gente vem para uma palestra aí com o nome de um evento com o nome de UHT. Então, a gente tem aí o sistema UHT como principal aí, coadjuvante. Esse sistema UHT, ele pode ser direto, indireto, ou você pode também ter um aquecimento ômico, dependendo do tipo de produto com pedaços ou não que você vai ter aí. É possível também processar no tubular, tá? Pedaços, é que alguns produtos às vezes se beneficiam melhor do aquecimento ômico. Normalmente, depois do processo HT, você tem um tanque asséptico. A principal função dele é a função de pulmão para o invase asséptico. Então, sempre que você tem um tanque asséptico, você consegue manter a produção da sua máquina de invase, que tem um running time muitas vezes maior do que o sistema OHT. Então, sempre que você parar para limpar o seu HT, o seu tanque asséptico mantém a produção da sua máquina de invase. No caso da máquina de invase, dependendo da sua embalagem, você tem um coadjuvante ali, que seria uma máquina, uma moldadeira, né? Um equipamento para formação de garrafas plásticas, e você entra no invase asséptico. Tá? Quais que são as características aí e vantagens aí do processo asséptico desse modelo? A gente tem uma produção contínua. Essa produção, ela necessita de poucos operadores. Isso é intrínseco a esse tipo de tecnologia. Não é exatamente uma novidade, mas é uma característica. Então, um operador é capaz de tocar uma linha dessa sem problema, ainda mais com a automação que existe hoje em dia. Esse tipo de processo necessita alguma customização em relação ao produto que você vai processar, então você precisa saber de antemão qual produto você vai trabalhar, qual a viscosidade, se você terá partículas, polpas nesse produto. Mesmo que você tenha a possibilidade de fazer um upgrade do seu equipamento, algumas características são importantes de se conhecer antes, né, para que o seu equipamento possa receber esse upgrade, essa alteração no futuro. Tem um range de embalagens flexível, tá? Então, no caso da JBT, eu vou mostrar para vocês, a gente pode trabalhar, por exemplo, com garrafa plástica ou com pouch, mas também existe o cartonado no mercado para produtos assépticos. E uma das vantagens do processo asséptico dessa maneira é ter um custo de operação menor, tá?
Um dos principais motivos é que você tem uma recuperação de energia bem considerável aqui durante o processo de esterilização. Então, dependendo do processo, vai variar de 50 a 90 e tantos por cento de recuperação de energia. E isso te dá uma economia de utilidades e reduz o custo de operação do seu processo. Então, esse é um dos pontos fortes desse tipo de processo, tá? Alguns pontos de atenção quando você precisa selecionar esse tipo de equipamento ou esse processo, é, ainda mais em relação às novas tendências, é uma capacidade de lidar com grande variedade de produtos. Processamento de bebidas com pedaços, isso é algo que está muito forte fora do Brasil e vai chegar aqui também, já existe, mas vai chegar com mais força aqui no Brasil nos próximos anos. Novamente, o equipamento desse é para durar 35 anos, então tem que se pensar nisso na hora de adquirir um equipamento novo, por exemplo. Tempo de SIP e esterilização tem que ser levado em conta, então se você precisa de uma agilidade de processo, você não pode aí ficar 4 horas aguardando o seu equipamento estar disponível para uma nova produção numa troca de produto. O tempo de running time também é muito importante, então são pontos aí que você tem que se atentar na hora de adquirir esse produto. É importante solicitar ao fabricante que te informe todos esses pontos. E outro ponto interessante é ter um set point de pasteurização no seu equipamento. Então, se você quer flexibilidade e amanhã você vai, de repente, trabalhar com um produto ácido e que não necessita aí temperaturas altas de esterilização, é interessante que o seu equipamento seja capaz de trabalhar com set point de temperatura, por exemplo, a 92 graus, 93 graus, que a gente chama de set point de pasteurização. E dessa maneira o seu equipamento fica mais flexível, tá? Para quem não conhece, só a título de curiosidade, esse é o equipamento da JBT. É um equipamento aí diferente do que você tem aí normalmente no mercado. Ele se diferencia pelo trocador de calor helicoidal, que traz uma série de vantagens sobre os sistemas tradicionais. E em algum outro momento aí, ou uma outra oportunidade, a gente pode entrar em detalhes específicos dessa tecnologia. Do lado do sistema OHT, existem, como eu citei, no caso da JBT, nós temos diversos opcionais. Todos esses aqui listados são opcionais que podem ser incorporados aos nossos equipamentos. A maioria dele você não precisa pensar, prever de antemão se você vai ter essa necessidade ou não. Mas tem alguns, por exemplo, quando a gente fala lá de partículas até, voltando aqui, bom, quando a gente fala, por exemplo, se você quer processar uma bebida com partículas de até 9 milímetros, então 9 por 9 por 9, né? É importante saber isso de antemão, porque aí sim a gente precisa preparar o equipamento para esse processamento. Mas nós conseguimos no nosso equipamento aí sem problema processar bebidas aí com essas características, tá? Um outro ponto importante na parte de flexibilidade, a gente também consegue operar aí, por exemplo, com um opcional aí relativamente de baixo custo, mudar a flexibilidade de capacidade do nosso equipamento de 20% até 60%. Então, você pode operar aí com capacidades até bem mais baixas quando você muda para um SKU, de repente, numa embalagem de menor volume, tá? Outro ponto aí interessante a gente falar para esse tipo de processo específico é o invase asséptico. Pontos de atenção, parece redundante, mas é muito importante pensar na confiabilidade do invase asséptico que você está trabalhando. Também é interessante você pensar se atende requisitos FDA, porque muita gente está exportando aí para os Estados Unidos, por exemplo, e é necessário essa certificação. É importante uma flexibilidade de formato e tipo de embalagem e também do volume que você pode envasar. É importante também pensar no invase de bebidas com pedaços, como a gente já falou, isso aí é uma tendência. E também, novamente, o equipamento modular que aceita alterações no futuro, tá? Então, por exemplo, se você hoje tem um produto, define que o seu processo, a sua garrafa, por exemplo, terá uma tampa, um selo de alumínio, por exemplo. No futuro você pode ter que mudar isso, ter uma garrafa mais prática, em que você não tenha necessidade de retirar aquele selo de alumínio de cima da garrafa. Você pode partir para uma tampa asséptica, que ela recebe um pré-tratamento antes de fazer o fechamento da garrafa.
e é importante você poder mover de uma tecnologia para outra dentro do mesmo equipamento. O nosso invase asséptico, especificamente, ele pode trabalhar tanto com garrafas plásticas quanto pounds, desses formatos. Isso, a gente tem essa flexibilidade dentro do mesmo equipamento, então você pode fazer a mudança de uma garrafa para pound, sem ter que ter um segundo equipamento. Pode até mesmo trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Você pode ter duas entradas na máquina de invase e duas saídas. Então, como a gente tem uma máquina linear, você pode ter essa separação dentro da máquina. O manuseio das embalagens é feito pelo gargalo, né? Ou aqui pelo spout do pouch. Dessa maneira, o volume que você invasa é indiferente, então você pode, dentro da mesma máquina, envasar aí 200 ml, 50 ml ou 1 litro, por exemplo, sem nenhuma diferença de setup, desde que você mantenha o mesmo spout ou o mesmo gargalo na garrafa. No caso da garrafa, a gente pode processar com partículas até esse tamanho, de 9 por 9 por 9 milímetros, e no caso do pouch, pela limitação do spout, a gente trabalha até 4 por 4 por 4 milímetros. E temos também alguns formatos especiais aí para nutrição enteral, que é um mercado que vem crescendo muito e que também pode ser processado nessas máquinas, tá? Bom, entrando aí nos processos de autoclavados, né? Quando uma das opções para ter um produto shelf stable, quando você às vezes ainda não tem volume para partir para o asséptico, é você trabalhar com autoclaves. No caso do processo com autoclaves, a gente inicia com uma pasteurização. Após essa pasteurização, nós temos um invase normalmente a quente, por dois motivos. Primeiro, que você invasando a quente, você economiza tempo dentro da autoclave, então o produto já entra na autoclave a uma temperatura alta e você reduz então o tempo total aqui dentro da autoclave, já que a autoclave tem que aquecer o produto até a temperatura de esterilização, manter durante um tempo e resfriar. Então você ganha tempo de processo. Outra característica outra vantagem de fazer o invase a quente é que alguns produtos mais viscosos vão se beneficiar do invase a quente, já que a viscosidade cai e facilita na hora de você fazer o invase. Após esse processo, se você tiver uma embalagem em garrafa, uma garrafa plástica, você pode ter o capper, por exemplo, que é para você tampar essa garrafa. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com latas, que é bem comum hoje, por exemplo, no mercado americano, as bebidas ready to drink, a base láctea ou vegetal ser envasado em latas, você pode ter uma simmer para fazer o recravamento dessa lata e seguir para a autoclave. Dentro da autoclave, a gente faz o processamento, a esterilização do produto. Se você tiver um produto aí mais ácido, e você não precisa chegar a temperaturas acima de 100 graus, você não precisa de um processo sob pressão. Então, você não precisa da autoclave. Você pode, depois do hot filling, seguir para um túnel que tem um tempo de retardo aqui, né, mantém a temperatura, seguido de refrigeração. Caso você precise de uma esterilização, no caso, por exemplo, de produtos lácteos acima dos 100 graus, então você parte para a autoclave, onde isso é feito dentro de um vaso de pressão. Então, esse processo é indicado para produções embateladas. Então, se dentro da sua indústria você está iniciando com produto shelf stable, então vamos dizer que você tem um novo produto aí, que atinge essas tendências, mas você tem um volume pequeno ainda, você se beneficia desse processo aí em bateladas. Você tem uma flexibilidade muito grande de produto, porque basicamente a autoclave ela é cega ao produto, você não tem que se preocupar com viscosidade ou temperatura. Lógico que a autoclave tem que ser capaz de processar o produto que você está colocando lá dentro, ela tem que ter a flexibilidade para isso, mas se você alterar a viscosidade, alterar se tem pedaços de fruta, de maneira geral, é menos sensível na autoclave do que num pasteurizador, num HT padrão e um invase padrão. Você tem uma flexibilidade gigante de embalagem, então você pode processar aqui dentro todo tipo de volume ou tipo de embalagem, né? Desde que elas entrem no cesto, seja previsto isso. E por que o processo de autoclave, né? O processo de autoclave, ela tem normalmente um CAPEX, um valor de investimento para aquisição da tecnologia
bem menor do que o processo asséptico, tá? Então, aqui a autoclave, você consegue ter um produto shelf stable com investimento muito pequeno, tá? Se comparado com o processo asséptico, a gente encontra um meio ali onde eles se encontram, né? Você pode ter a dúvida, em que momento eu aplico o processo em autoclave, em que momento eu vou para o asséptico. Produções pequenas, de 1.000 litros por hora, 2.000 litros por hora, até uns 3, 4.000 litros por hora, com certeza o CAPEX da autoclave sempre vai ser menor, tá? Porém, quando você começa a subir o volume de produção na autoclave, você começa a ter que se preocupar com o manuseio das embalagens para você alimentar a autoclave. Então, você tem que sair do processo manual e começar a partir para um sistema automático. Nesse momento, começa a ficar um pouco mais caro o investimento numa linha de produção com autoclave. E se seu processo e seu produto e a embalagem permitir, já começa a valer a pena, a partir dos 5.000, 6.000 litros horas, passar para o sistema asséptico, pois o sistema asséptico tem um menor custo de operação. Então, aí você vê uma vantagem desse lado em relação ao processo em batelada em autoclave. Pontos de atenção na hora de você trabalhar com uma autoclave, para você determinar qual autoclave você vai trabalhar. O tipo de containers e formatos tem que ser previsto, né? Você tem que pensar se vai ser manual, semiautomático ou totalmente automático. Se você vai precisar se você vai ter um processo de autoclave, uma autoclave estática ou com agitação, o que vai diferenciar aqui? O processo com agitação, você tem um movimento aqui dentro da autoclave, do cesto com as embalagens do produto. Então, você tem uma turbulência lá dentro da embalagem, você reduz o tempo de processo e também evita alterações organolépticas no seu produto. Então, a agitação é muito indicada, por exemplo, para produtos lácteos. Se o seu produto, às vezes em base vegetal, não tem um ponto crítico aí em relação à temperatura, não sofre tanto com questões de tempo de aquecimento, você pode partir para um processo estático. O processo estático, ele normalmente é metade do custo de investimento de um processo com agitação, porém, como a gente já falou, ele pode trazer alterações organolépticas ao seu produto. Isso não necessariamente é um ponto negativo, uma vez que muitos produtos que temos hoje no mercado, eles têm essas alterações, você tem uma reação de Maillard, você tem um escurecimento do produto, mas isso é desejável, o produto já está estabelecido no mercado daquela maneira e é aceito pelo consumidor e até, às vezes, é um desejo do consumidor ver aquela característica. Então, não dá para falar qual que é o certo ou errado, nós temos uma planta piloto que pode ajudar vocês a definir qual o rumo a ser tomado. Para quem não conhece por dentro, a autoclave, tá? Então, você tem cestos que você alimenta, você tem um picking, né, das embalagens, coloca dentro de uma estrutura que seja um cesto, ou para acomodar as embalagens, e você insere dentro do autoclave. Esse processo que eu comentei que, partindo do manual para o automático, quando você aumenta o número de autoclaves, pode começar a ter um custo de investimento alto e determinar um ponto de mudança do processo de autoclave para o processo contínuo tradicional, que seria o HT ou invasa séptico, tá? Lembrando que a autoclave ela tem uma questão de layout também que que devemos prestar atenção. Para aumentar a produção com autoclave, você precisa de uma outra autoclave e por aí vai. Então, o layout acaba sendo um ponto de atenção também. Enquanto do processo asséptico tradicional, quando você muda, por exemplo, seu HT e a máquina de invase de 6.000 para 10.000 litros hora, por exemplo, você não tem tanto um aumento de layout. Você pode trocar aqueles equipamentos e o seu layout aí não fica tão comprometido. Critérios de seleção para um processo em autoclave, então seria material de embalagem, dimensão das embalagens, tempo, temperatura e pressão, velocidade e volume de produção tem que ser também um ponto de atenção, a flexibilidade requerida hoje ou no futuro para os produtos que você vai trabalhar e, como eu já falei, o layout que você tem disponível para essa tecnologia, tá? Lembrando que a autoclave aceita aí basicamente todo o formato de embalagem e tipo de embalagem. Lógico, essas embalagens devem suportar a temperatura dentro do processo e o tempo dentro do processo. Encaminhando para o final, também já estou estourando o tempo. Processos de bebidas aí
que não são shelf stable, então normalmente a gente tem pasteurização, um hot fill que ajuda aí na hora do invase de produtos mais viscosos, segue aí para um fechamento dessa embalagem e um túnel de resfriamento normalmente, tá? Esse é um outro tipo de bebida que a gente mencionou lá atrás, que eu só vou mencionar rapidamente. E por último, produtos aí que não sofrem nenhum tipo de aquecimento, tá? Então hoje existe uma tendência do consumidor a ter produtos cada vez mais naturais, sem nenhum tipo de aditivo, e também não sofrem alterações durante o processo. Nesse caso, a JBT pode auxiliá-los também, além de todas as tecnologias que nós já falamos até agora, com o processo HPP, que é o processo aí de pasteurização por alta pressão. Então, aqui você atinge o mesmo log aí do processo de pasteurização sem ter que submeter o seu produto a um tratamento térmico. Então, esse hoje é um dos processos que melhor mantém as características naturais dos produtos. Tá? Bom, era essa mensagem que eu queria passar. Eu espero que eu não tenha corrido muito. O conteúdo que eu me propus aí a falar é bem extenso. Eu tentei fazer alguns highlights ali das informações mais importantes. Eu deixo aqui para vocês o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida ou precisem de de alguma ajuda em algum projeto. Eu acho que durante aí a minha palestra, o Caio, que é o meu colega aqui da JBT, colocou esse QR Code aí no chat para vocês acessarem também. Esse QR Code vai levar vocês aí direto a um e-mail para comunicação aí específica, para a gente poder rastrear os contatos aí junto a esse evento. E a gente também vai fazer até uma brincadeira aí, os 10 primeiros que mandar um contato aí para a gente quer conhecer cada um de vocês. Os 10 primeiros aí vão receber um brinde aí da JBT, tá bom? Ah, eu acho que é isso. Eu agradeço muito o espaço aí cedido pelo grupo da Inova Leite e a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Ótimo, Fernando. Nós que agradecemos novamente a você, a palestra que foi extremamente clara, dentro do tempo. Muito obrigado pela parceria e vamos dar continuidade ao evento. Valeu.